Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um CRCast. Hoje estamos aqui com as nossas convidadas, a professora especialista Márcia Ribeiro e também a professora mestre Isabela Ribeiro Brosco. Um prazer receber vocês, meninas, hoje. Sejam muito bem-vindas ao nosso CRCast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante aí, vamos falar sobre o desenvolvimento das profissões, né, desde a escola até o futuro acadêmico aí. Fiquem ligadinhos que o assunto é bem interessante, vai render bastante aí, né, pelo que a gente já conversou aqui um pouquinho, né, chefe? Isso aí, boa noite a todos. Nós estamos iniciando aí mais um episódio do CRCast e trouxemos essas duas convidadas mais que especiais, né, para falar um pouco aí da educação, né, como é que a educação no sentido desde do fundamental já, né, onde vocês atuam também, até a graduação aí, é um assunto bem interessante, né, a gente colocou lá no título que como formar um engenheiro, né? Mas na verdade não é só os engenheiros, né? A gente vai buscando entender como é que desde o início, né, de uma carreira das crianças, depois dos jovens, né? Como é que é a preparação. Então, por isso que a gente convidou essas duas figuras ilustres aqui. Vamos começar com uma apresentação, né? A Márcia é especialista em matemática, né? Isso. Uma vida aí já de atuação como professora, né, em várias etapas. Sim, a formação minha é de ciências, licenciatura curta, com habilitação em matemática, porque quando eu fiz a faculdade assim era, né? Certo. E eu lecionei mais de 33 anos, me aposentei, mas eu amo o que faço e voltei, né? Por N motivos. E eu faço com amor, eu gosto do que faço. Matemática para mim é um sonho. Eu falo que quando a gente está um pouco chateado, você vai fazer um exercício. Os alunos sempre falam, não é possível. É possível porque faz parte de uma coisa que nos faz bem, né? A minha formação, então, é matemática. Hoje, né, eu atuo, mas eu tenho pós-graduação em gestão e pós-graduação em matemática e suas tecnologias. Não sou tanto afinidade assim em tecnologia, mas procuro sempre estar aprendendo, né? Porque a gente é uma busca constante. O aprendizado não parte dos alunos, a parte da gente, a gente está sempre nessa troca. E a educação, ela vem evoluindo. Nesses 30 e tantos anos, né, que eu venho nesse caminho, a gente viu o nosso Brasil tá longe de ser ideal ainda, a educação. Mas parece que de um tempo para cá eles estão pensando em mudanças bem, vamos dizer assim, interessantes para que a educação se torne mais possível, né, o aprendizado e mais real para os nossos alunos. Isso. O legal esse é um dos motivos, né? A gente teve o prazer de participar, né, de um dos projetos, né, apresentados pela escola estadual aqui do município. Então nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco também sobre esse assunto, mas dentro dessa linha, né, que a gente quer demonstrar um pouco também, não só a questão de matemática, da formação para a engenharia ou para a arquitetura, que também tem muito, né, a ver com isso, mas não só isso, né? A gente quer também apresentar geral, de modo geral, né, qual a importância desse incentivo, dessa nova educação. Dessa nova educação, exatamente, tá? Não só para que a gente chegue até a engenharia, né? Mas para ajudar um pouco também, é um conteúdo bem legal que pode ajudar bastante gente, né? Pais e também os jovens mesmo, né? Nas escolhas, né? Como a gente estava falando um pouquinho antes aqui. Sim. Exatamente. Isabela?
se apresente para nós. Mas seja breve, porque a quantidade de informação... Não dá para ser 40 minutos de apresentação. A quantidade de informação que essa moça tem, nós vamos ficar aqui o resto da noite. A cara de jovenzinha dela não demonstra. Ela engana. Boa noite a todos, né? Sou professora há 15 anos, fiz licenciatura em matemática, especialização também em matemática, depois fiz bacharel em engenharia civil, mestrado em matemática, pedagogia e, como vocês viram, né, fiz engenharia civil, mas não consegui sair da sala de aula, né? Dei aula na graduação, nos cursos de engenharia civil, produção, arquitetura, mas ainda assim fico na parte de lecionar, né? Não fui que nem vocês que estão atuando, porque eu amo mesmo, que nem minha mãe falou, né, gente? Quem sabe da minha mãe. A gente não consegue sair, né, da educação, porque é o que a gente acredita. E hoje, atualmente, eu trabalho numa escola particular, mas eu estou no estado como coordenadora do ensino médio, que eu vou falar aqui também um pouquinho para vocês saberem como que tá essa preparação desses estudantes, né? Isso é muito importante. Legal. Bom, pessoal, vamos começar então falando, Márcio, um pouquinho desse seu projeto, que a gente teve o prazer de conhecer, foi tão legal, tão interessante. Para mim, assim, eu fiquei encantada, porque é totalmente diferente da nossa época, né? Então, queria que você falasse um pouquinho pra gente. Aqui eu vou falar rapidamente, vou falar para você explicar para mim chegar nele, né? Primeiro, agradecer vocês aqui ao vivo, né? E fazer essa devolutiva hoje aqui, porque não tive esse tempo, porque é tudo tão corrido. E agradecer muito, porque foi de muita valia no meu projeto, vocês estarem lá, se apresentarem com profissionais, eles verem, né, que são pessoas jovens, porque a minha escolha foi por isso, são pessoas que passaram pela escola, né, e que estão aí hoje atuando e com sucesso, graças a Deus. Então, essa disciplina, ela vem de encontro ao projeto de vida dos nossos alunos, certo? Eles têm um projeto, são alunos geralmente que têm uma habilidade na área, né, das exatas, e eles vão norteando porque são várias, essa disciplina são vários os temas. Eles vão escolhendo de acordo com a habilidade que eles pensam ter. Muitas vezes no meio do caminho, como nós estávamos conversando, descobre que não é aquilo, né? E era bom que você falasse um pouquinho geral das novas disciplinas e por que acontece, e depois eu vou entrar direto falando do meu projeto. Legal. Aqui agora as escolas públicas, né, tem um programa que chama Inova Educação. Dentro do Inova, a gente tem aulas de disciplina de tecnologia, né, que são aulas voltadas para tecnologia, eletivas, que é a que vocês participaram, e aprofundamentos curriculares que acontecem só no ensino médio. Mas essas eletivas acontecem desde o 6º ano. Então, no início do ano, é feito um varal dos sonhos, em que os alunos colocam lá o seu projeto de vida e a gente faz um mapeamento. E os professores criam uma disciplina, né, que vai ser voltada para habilidades para que aquele aluno consiga atingir o projeto de vida. Que ele já se interessou, né? Deixa eu dar só uma abertura. Então, é esse alinhamento que faz os projetos. Então, vamos supor, 50 alunos gostariam de estar dentro das engenharias, né? Enfim, outros gostariam de medicina, outra direito, outro pesquisa. Ser empreendedor, abrir seu próprio negócio. Então, aí eles vão, e dentro desse projeto a gente desenvolve um tema para essa disciplina, das quais nós vamos fazer esse tal feirão e apresentar, e eles vão escolher de acordo. Interessante, né? Já direcionar. Nossa, direciona muito, né? Porque antigamente, na nossa época, a gente ia meio perdido, claro, tentando entender a matéria que a gente tinha um pouco mais de afinidade, que chamava mais atenção, né? Demorava muito mais tempo. E a gente definia de fato mesmo o sonho, vamos dizer assim, no último ano, porque daí a gente fazia aquele teste vocacional e tudo mais, e meio que, né, ia meio perdido, mas direcionava um pouco. Nossa, achei muito interessante. E essas eletivas, elas têm um período de 6 meses.
Então, o aluno pode fazer, aí no segundo semestre, colhe os sonhos de novo desses alunos e faz um feirão. Então se ele achar que de repente não era aquela área ali, não era aquilo, isso. ele pode ele tem ter uma tempo outra... ali de fazer uma muda as nova eletivas escolha. a cada semestre. Pode acontecer o mesmo tema ali se aprofundar, mas normalmente ser uma segunda parte, mas normalmente muda, né? Mas o professor tem um feirão que ele vai apresentar, os alunos vão assistir, vão ver a proposta, aí ele se inscreve naquela disciplina. Que legal. Aí eles cursam, daí no final do semestre tem uma combinância, que eles vão fazer a apresentação, o que eles aprenderam com aquilo, né? Como que foi o desenvolvimento. A importância disso, né? Pra escola. Mãe vai apresentar aqui para vocês um pedacinho, né? Da eletiva dela. Então tá, eu vou contar um pouquinho como foi, né? Acontece, ao vivo acontece. Tudo sempre, né? Isso. Aí tá até as datas, né? Foi a entrega do plano, onde depois do Varal dos Sonhos, tal, nossos professores, cada um fez, foi o meu plano, né? E a data da eletiva que aconteceu no dia 27/2, que foi o feirão. Feirão, todas elas, né, fazem a sua divulgação e vamos escolher os nossos candidatos. Certo. Aí antes ainda, não é, uma semana depois, no dia 13, dentro do meu programa, do meu cronograma, eu tinha uma parte que falava do aplicativo Minecraft. Não sei se vocês já viram falar ou conhecem. Ele tem uma parte de construção. Então também, para vir de encontro, né, aos alunos que hoje estão muito ligados a isso. Para E tornar eu não algo mais conhecia. atrativo, né? Daí a primeira aula que eu tive com eles foi para eles me capacitarem. Então é a troca, né? Legal. E eles ficaram todos assim, envolvidos. Porque eles traz uma coisa que é do cotidiano, né? E eles, eu falei assim, gente, eu não sei tudo, isso eu não sei. Então eles vieram me apresentar o aplicativo e tal. E a gente fez essa aula de apresentação para me entender como que funcionava, né? Que legal. A importância da troca, né? Da troca. Não é só o professor que tem para ensinar, tudo, né? Isso é muito interessante. Pessoal, só lembrando, não sei se o pessoal do Instagram tá conseguindo ver certinho, mas depois no nosso vídeo na íntegra a gente vai colocar essas imagens na tela, tá? Então, não sei se tá dando para ver por estar meio distante, né? Mas aí no nosso vídeo que a gente vai pôr no YouTube vai ter tudo certinho para vocês poderem ver com mais detalhes. Isso. Aí foi exatamente a data do nosso feirão, né? Aí eu fiz um apanhadinho do dia do feirão, ali que eu coloquei uma mesa, né? Com os materiais que nós íamos usar. Com o notebook, a divulgação do tema, né? O que nós íamos ter, né? Plantas baixas, medidas, enfim, as atividades práticas. Ali é um resumão de tudo que ia acontecer na nossa eletiva. Que ia ser trabalhado, Que ia ser trabalhado. Pode esse programa chama Arquitetando Sonhos. Isso, esse programa, essa disciplina é Arquitetando Sonhos. Lá onde está o cronograma, cortou um pedacinho, mas vai ver qual era o objetivo meu, os objetivos principais. Vocês vão ver lá que é roda de conversa, que está meio cortado lá em cima, tem uns alunos no tom preto lá, né? Roda de conversa, porque a gente tinha que fazer os alinhamentos, depois encontros com profissionais, que foi com vocês, né? Eu tenho já um profissional convidado, que vai vir agora na segunda parte, que a minha eletiva, ela na verdade, ela vai mudar um pouquinho o tema, mas ela é uma continuação. Depois nós temos plantas baixas, né? Medidas, aplicativo Minecraft, fotografando, nós saímos aí fotografando a cidade, a arquitetura em si, né? E mão na massa, que seria a construção. Eu falo que todo projeto às vezes peca em algum momento. A mão na massa nós não conseguimos, eu falei para ele não fazer um muro fake. Nós fizemos tudo em real, os tijolos, papapá, só que nós fizemos só na construção, no desenho. Coloca porque na segunda parte eu tô pensando. Não parou em pé. Não parou. E tem ali, nós tínhamos ali, que a base de todo o meu projeto das plantas baixas são as áreas de figuras, que é voltado bem para matemática. Tudo isso dentro das habilidades do currículo.
certo? Em cima do currículo, né, paulista. E, enfim, ali o momento da inscrição e tal. E bem para o aluno entender mesmo, né, essa junção, né, do que a sua disciplina tem a ver com esse projeto, vamos dizer assim, sim, né? Sim. Eles conseguem fazer esse link nesse momento, né? Sim. Aí os estudantes que escolheram, né? Quantos alunos? 32. 32. 30, é uma escola 30. relativamente pequena, né? Sim. Se a gente for ver a quantidade. É uma turma, você fala, né? Uma turma de 32 alunos que vieram para mim. Não, falo, pelo município ser pequeno também, a escola não tem tantos alunos assim. Quero dizer que é uma quantidade, bom, né? É um número bom, né? Que se interessou por esse assunto e entrou nessa. Todos você sabe os professores também têm um. São 19 eletivas. Então elas se distribuem. Fica mais ou menos nessa média. São muitas opções, né? Se você for pensar. São muitas, pode ir indo. Aí foi o primeiro dia, assim, que a gente já reuniu a turma, né? O café de ideias. Porque daí também eu puxei para eles o que gostaria. A gente falou do cronograma todo, que se queriam que mudasse, fizesse alguma adaptação nova. Então foi mais o dia mesmo da conversa, da roda de conversa, certo? Aí também, né, que é umas fotos aí onde nós tivemos a roda de conversa. Encontro com profissionais. Aí eu já queria que eles tivessem um contato, né, com vocês, tal, para eles darem, assim, um uma motivação. E foi muito bom. Dali para frente, assim, sabe, eles, tipo... Conseguiram... principalmente animados, né, viram que a escola é importante. Uma coisa assim que vocês falaram lá, eu passei por aqui, eu tinha sonhos e eu estou aqui novamente como profissional. Então isso para eles, tipo, foi um exemplo, né? Não, e pra gente foi incrível. Foi, não, primeiro que a gente chegou lá, a gente começou a olhar e falou, nossa, veio um monte de memória na cabeça, porque a gente realmente passou por ali, né? A gente foi aluno. Então, foi surreal a gente estar ali, ter essa oportunidade de passar para eles. E como você disse, né? Querendo ou não, teoricamente a gente é jovem ainda. Não sei vocês. Eu sou. Não tão jovem, mas assim, algo próximo. Então é legal, né? Porque às vezes você vê uma pessoa que já foi estudante, mas assim, tá na carreira há 20 anos. É diferente, né? Você fala, não, uma pessoa um pouco mais nova, né? Já conseguiu, tá conquistando sonhos. Né, essa escola fez parte disso, então eles veem assim, a proximidade do que pode realmente acontecer, né? Poxa, se aconteceu com eles estudando aqui, por que não comigo? Exatamente, então, foi isso foi muito legal, né? Até coloquei isso que saiu deles, olha lá, a apresentação dos profissionais, o impacto. Os estudantes ficaram motivados a cursar engenharia civil e arquitetura, assim como a importância em serem comprometidos com os estudos para o seu futuro. Que legal. Não, isso pra gente foi assim... Foi mesmo. A gente não sabia a princípio, né, o que preparar para eles, né? Eu acho que como a Flávia está falando, a emoção de relembrar, né, a escola, o local e assim ver essa mudança mesmo que teve, né? Na nossa época não tinha nada relacionado a isso, né? Tinha algumas coisas pouca prática, né? Pouca prática, esse contato, né, que a gente tinha. Então isso foi, pra gente também foi extremamente... Que nem essa eletiva foi do ensino fundamental, mas agora sim, vocês estão falando, como eu sou coordenadora do ensino médio, a gente estava vendo que os alunos estavam um pouco desmotivados, e não adianta eu como coordenador, o diretor, a vice-diretora, professores falam, vocês precisam estudar, né, para fazer uma faculdade, um curso técnico, ou abrir o seu próprio negócio. Então, assim, a gente não estava conseguindo chegar nos alunos. Aí, em reunião lá com os professores, tem um professor que falou assim, e se a gente trouxer alunos que se formaram aqui na escola, para eles conversar, né? Tanto sensibilizar os pais também, para ver que é possível, porque hoje nas universidades a gente tem os alunos... Tem moradia, alimentação, programa de iniciação científica que eles ganham bolsa. Então, tudo é possível. Na verdade, as universidades públicas nem conseguem o número de alunos de escola pública, né, para preencher as vagas que tem. Tem que ficar caçando esses alunos porque eles não acreditam que eles conseguem chegar até lá. E agora, na escola onde eu trabalho, a gente está chamando ex-alunos
para mostrar o percurso deles, como que eles eram na escola, onde eles estão hoje, né? Tudo que eles conquistaram. E tá dando muito resultado. Então, ver pessoas jovens indo lá e tá bem sucedido, né? Já. Nossa. Demonstrando, né? Que não é a mesma coisa que nós. É um exemplo vivo ali, né? Parece que uma coisa é você sonhar, falar, ai, será que eu chego lá? Outra coisa é você conversar com alguém que passou por aquele caminho, né? E falar, não, vai que vale a pena, se esforça que dá certo, porque a gente né? parece que é que nem bronca de mãe, né? Fica repetitivo e parece aquelas frases prontas, né? Ai, todo professor fala vai isso. falar sempre a mesma coisa. Não, mas daí quando vem um aluno, um ex-aluno, vocês, nossa, é muito diferente. Inspira, É né? o que aconteceu, né? Quando vocês estiveram lá, né? Então, aqui um pouquinho, né? Durante as aulas, né? Tivemos aulas normais, de cálculos, né? De revisão, de algumas habilidades que eles também nem tinham visto ainda, porque os meus alunos são de 8º e 9º anos. Então, meu projeto é para 8º e 9º, as habilidades é em cima do currículo paulista. Dessas 2 séries, certo? E tem algumas então, também. aí vamos dizer assim, já é uma introdução mesmo, que já vem preparando lá do 8º e do 9º ano, já vem preparando eles para, né, que nem ali nós estamos vendo, a mexer com o escalímetro, né, a já se preparar mesmo para essa área, a parte do cálculo. Medida, né? Até trabalhar com régua. Na verdade que eu não fui colocando Sim. tudo, né? Mas primeiro momento foi a parte de conversão de unidades. Eles têm muita dificuldade, né? Eles, a compreensão deles e depois... Não, isso pra gente já é uma dificuldade na faculdade, já imagina. Eles, né? Eles têm assim, então... Pode mudar, por favor. Aí a geometria plana, área e perímetro, olha lá, ó, eles medindo, tá vendo? Os pisos eu levei, né? Antes a gente tinha aula, né, então, de arte, aí que já trabalhava com régua. Isso, e agora os Sim, alunos não sabem é só em matemática. Começa do 1 ou começa do 0 para medir? Então ali eu coloquei as 2 habilidades que nós Você vê, vimos. e é coisas que a gente vai pegando na prática, né? Você para pra pensar, falei, agora, como é que eu faço, né? Colocar eles numa situação. Esquadro para você fazer ali um ângulo de 90 graus, eles ficam perdidos. Então, eu ensinei um pouco a utilização de esquadro nas plantas baixas, que foi muito interessante. No início é que eu não trouxe aqui, poderia ter trazido assim os primeiros rascunhos e os últimos maravilhosos. Então, ali na prática, levou o estudante à reflexão no ensino-aprendizagem, onde perceberam, puderam vivenciar situações do cotidiano. Eles falaram, nossa, bem que minha mãe falou, medir a sala, fazer isso, sabe? Umas coisas assim que foi trazendo. Por quê? A gente dá as habilidades aprendidas em sala, só que não é ali naquele foco. Então, ali você faz a prática. Né? A prática, né? Eles medem e tal. E você vê algo interessante, você tá falando das medidas deles ali, eu tô lembrando, meu primeiro ano de faculdade, eu lembro que a gente teve uma matéria que era exatamente isso, a gente precisava se familiarizar com esse tipo de medidas, olha que absurdo na faculdade. E aí, no primeiro semestre, a gente tinha que ficar tirando medida de tudo, a gente tinha um caderninho que a gente carregava, tira uma medida da mesa, da altura, não sei o quê, sabe, da sua casa, todos os cômodos, pra você ter uma noção do tamanho de uma porta, tamanho de uma janela, sabe? Então, assim, a gente não tinha noção nenhuma também, né? A gente saiu, né, totalmente sem noção. Eles já estão tendo, olha que legal. Eu tô vendo eles lá, que nós fomos medir, né, portas, tá, 80 centímetros, 70, por que da banheiro 70, da entrada 80? Então, porque tem essa diferença, e depois quando eles foram passar nas plantas baixas, que daí, né, faz por escala, então tanto. Aí vai entendendo o porquê de cada coisa, né? Então, você vê, é uma coisa que a gente aprendeu na faculdade, olha, já estamos na nossa frente. Aí é quando nós tivemos 2 encontros, né? Primeiro eles projetaram de maneira ali, tá dando para ver as fotos, eles projetaram no papel que eles iam construir no Minecraft, e aí depois os grupos, eu mais ou menos dei aí uma visão geral dos grupos preparando, né? E aí, na próxima, eles construíram no aplicativo. No dia 24, foi depois de um feriado. Eles fizeram aí o grupo... Olha, colocaram até os móveis. Olha lá. Praticamente SketchUp, hein? Potencial, adorei. Pode ir. Aí o primeiro grupo, o segundo Olha, grupo. Que legal. Grupo e o terceiro grupo, né? Dividimos Olha, aí. Que fachada moderna. Você viu? Gostei. Eles idealizaram.
que no ensino médio a gente também tem alguns aprofundamentos, né? Então, o aprofundamento curricular são disciplinas, né, que o aluno vai cursar de acordo com a área do conhecimento que ele tem mais afinidade, né? Então, tem a área que é voltada só para matemática e ciências da natureza, linguagem humana, linguagem com matemática, aí tem várias combinações, mas o ano passado nós tivemos um aprofundamento na nossa escola que era meu papel no desenvolvimento sustentável. E os alunos tinham que criar uma casa sustentável, então eles fizeram a maquete. Dentro desse aprofundamento, eles têm disciplina de química, física, estuda materiais, e eles fizeram também do Minecraft. E eu lembro que eu entrei para ver a culminância e uma aluna falou assim, eu não sabia que eu gostava tanto de fazer um projeto assim de arquitetura. E a casa dela ficou linda. E as maquetes, coisa mais linda, parecia, eu acho que ficou mais lindo que as da faculdade, sabe? Eles fizeram com flor, colocaram luz embaixo, com teto de vidro, tudo sustentável. Quer dizer, ela já se encontrou, né? Ela já se encontrou e eu achei tão bonitinho assim, o olhar dela. Então ela já teve essa experiência ali, que teve oportunidade nesse aprofundamento, que poderia, dentro de um currículo normal ali, ela não ia ter essa experiência. Talvez ela nem pensasse na possibilidade de fazer algo nesse sentido, né? E Olha que interessante, né? Lembrado a Isa falar dessa aluna em específico, porque, que nem eu falei, dentro da minha, né, da minha disciplina, Arquitetando Sonhos, eu tive 32 alunos. Se eu ganhei 5, assim, que sabe, que entendeu o contexto e o texto, né, da nossa disciplina e o porquê e que veio de encontro ao projeto, é válido. Sim. Porque a gente não vai alcançar todos. Tem uns que ficam lá meio que fazem, aprendem, mas não é ainda... Mas a gente ganha... Eu tô falando em 5, pode ser mais, pode ser menos, né? Mas, assim, aquilo que a gente vê, que chegou o aluno e falou, professora, eu adorei, eu entendi, eu isso, aquilo. Me encontrei, Sim, né? Me encontrei, eu vejo assim, que se for um, já tá de bom eu penso tamanho, nisso né? também. Já Que contribuiu seja um, pra já quem- tá valendo. Então, é bom a gente falar, porque a gente não vai alcançar todos. Sim. Mas aqueles que a gente consegue nortear, dar caminhos, é muito gratificante para nós como profissional. O projeto, com certeza. Vamos dar já está terminando, viu, pessoal? Aí é uma aula de campo, a altura, aula de campo, né? Um dos principais benefícios da aula de campo é a fixação do conteúdo visto em sala de aula. Então a gente vê lá e sai para fazer as tais medições também. A gente viu tudo ali, fizemos medimos mesa, carteira, piso, isso, aquilo, e saímos. Pode ir? Aí fomos legal. fotografando, né? Alguma arquitetura ali ao redor da escola e tal. E eu tenho lá, aqui, perto da minha casa, eu tenho um terreno que ele faz exatamente um trapézio. Só ele, né, inclinado e tal. A outra foto mostra bem esse terreno lá. Ai, que legal. Certo? Que dá ali um lado, dá um trapézio retângulo. Dos quais, claro, não foi uma medida precisa, porque, né, tem todo... Mas nós medimos, pode ir que vai lá, ó. Deixa eu ver. Foi acho que a aula anterior, foi a foto anterior ainda. Pode vir antes. Tá vendo aí, ó, onde eles mediram, né? Lá eles mediram, teve as anotações, eles com as pranchetas, tudo. Se familiarizar com aquilo que eles viram. Isso, na daí sala tudo de a aula. gente fez por Porque daí aproximação. saiu do papel e foi pra prática, né? Isso que é o legal, né? Eles gostaram, né? Porque eles adoram, eles né? Eles amaram. Isso daí pra eles é tudo. Essa aluninha aí, a Ana, ela é muito comprometida, é muito responsável, foco em tudo. Aí ela tava analisando as pranchetas dos demais. 3 pranchetas ali já. Porque cada grupo tinha a sua, porque ele tinha que fazer anotação, né? Porque daí ia sair as plantas baixas e todo o trabalho deles. E ela tava analisando se os outros grupos tinham anotado. Ela é super focada. Tava tudo certo. O nosso objetivo é fortalecer a conexão. Antes... O objetivo de antes, lá. Foi o perímetro e área, planta baixa, escala e maquetes, certo? E aí, afinal, daí nós confraternizamos, fomos na minha casa, fizemos
cafezinho de confraternização para ter um maior engajamento, eles amam, né? Pode seguir. Bom, feito isso, já são os trabalhos finais. Tudo isso realizado, a gente confeccionou os trabalhos para a exposição que chamamos de culminância. É o dia da apresentação de tudo que foi aprendido. Que legal. E eles fazem. Pode rodar aí. Aí eles estão ainda confeccionando, né? Cortando, medindo, fazendo, encapando. Olha lá as plantas baixas, Matheus. Tudo eles que fizeram. Este menino aqui, o Luan, ele é perfeito. Ele se deu bem, claro. Pode ir. No dia da culminância, eles estavam se achando, né, mãe? Aí ela foi visitar. Cheguei lá de surpresa, nossa. Eles apresentaram uma belezinha. Ela foi no dia 23, né? A turminha ali, teve uma mesa. A maquete deles, claro, perfeita. Os desenhos. Foi uma evolução muito grande. Que legal, eles fizeram uma maquete física também, então. Fizeram. Ali, ó, você vê no cantinho, aqui, tem uma Tá pequenininha. Essa é Dá pra ver direito. Pode ir que... Olha lá, tá vendo as maquetes? Tudo meio que... Nossa, gente, E maquete teve física dá várias trabalho, escalas. viu? Dá. Eu pedi pra cortar, a gente fez as medições, pediu, daí a gente colou só. Aqui o terreno. Olha o terreno lá. Ah lá. Olha, até o terreno, que legal. Fizeram, fizeram em 2 escalas, uma de... O muro acho que passou na parte lá. Acho que tava na outra. Enfim, aí teve... Aqui, ó. Ah lá, o muro, nós fizemos, depois os tijolos, daí fizemos Que legal. uma Uma tabelinha amarração ali com ali pra material, eles verem como é que e é. foi. E aí foi todo densidade demográfica, tarará, também falamos as atividades e apresentação dos projetinhos. Dos projetos. do Minecraft. As imagens finais. Isso. Que legal. Acabou. Aí já são outra coisa. Atividades adaptadas são para alunos com habilidades Necessidades especiais, né? profissionais especiais. Certo, Bom, que enfim. legal. Bom, então, assim, vimos que o objetivo desse programa então foi atingido com sucesso aí, né? Pelo jeito, eles conseguiram desenvolver os projetos e o que eles estavam, né? E seguimos também para essa linha de ter contribuído, de repente, para uma futura escolha, né? Uma escolha que não vai ser tão para frente assim, né? Mas que ele já está introduzido, né? Para onde eles Mas sabe o que é legal? querem ir, né? Já começar nessas eletivas, porque quando eles vão para o ensino médio, é um preparatório para a universidade e cursos técnicos. Então, quando eles chegam, que eles têm que escolher, né, o aprofundamento que eles vão seguir na área, eles já têm uma noção, Sim. né? Então, aí eles já vão conseguir estar melhor direcionado para ir para a universidade. E eu acho também que traz uma visão diferenciada da escola, porque quando você só tem aquela coisa mais maçante, só matéria, não se torna algo tão atrativo. Pela idade, na verdade, né? Que nem hoje a gente já tem uma outra visão, né? Mas para jovens tem que ser algo, como você disse, que esteja no meio do que eles gostam, né? Então, assim, é uma coisa que a escola tá sendo bem interessante porque ela tá aproximando o aluno, né? Com esse tipo de atividade, com coisas que eles gostam, que realmente interessa, Mas né? exatamente isso, Flávia, porque há uns 6 anos atrás vinha muita pesquisa para falar o que estava acontecendo que esses alunos estavam desmotivados. E a resposta era sempre a mesma. Não faz sentido a escola para o aluno. Por quê? Só vai fazer sentido se ela tiver de acordo com o projeto de vida, né? Sim. A gente sabe que tem alunos hoje que ainda não sabem o que vão fazer. Às vezes na 3ª série do ensino médio a gente vai fazer o varal lá dos sonhos. Eu não sei, mas é um ou outro, né? Mas você falar sobre projeto de vida, né, com esses alunos já faz com que ele tenha um objetivo, crie metas. Então o Estado já veio fazendo essas pesquisas, fizeram com pais, professores, né, alunos, e viram a necessidade dessa reformulação no ensino médio, no Estado, né, na educação. A importância Até porque tudo foi alterado no decorrer dos anos, né? Você vê, há poucos anos atrás a gente não tinha WhatsApp, era mensagem de texto, quando era, né? Então, assim, a gente tem que evoluir junto, né? Por que a escola não, né? Então, foi muito agora, legal. tem aulas de tecnologia, porque tem que estar ali inserido, que é a realidade
dos estudantes, hoje, né? Faz todo sentido. Sim. Ainda estamos bem longe ainda do ideal, né? Porque os alunos hoje, o celular tá ali, tá tudo muito prático, muito fácil, muito acessível, né? A escola ainda está longe ainda de alcançar, mas está caminhando para chegar mais próximo para a gente ter... Não pode falar. Na grade do terceiro tem pensamento computacional também. Olha que legal. Porque esses alunos, eles estão... Tem que estar inserido ali, né, na lógica. Mas é legal que nesses casos a tecnologia ela está sendo a favor, né? Sim. Você vê, está sendo aplicado dentro das escolas, que nem a questão do celular mesmo. Alunos que levam a sério, de repente vai usar o celular para uma coisa positiva, para fazer uma pesquisa mais específica, para tirar ideias, para aplicar mesmo dentro das matérias, né? Nem na nossa época que não tinha essa facilidade, a gente apanhava um pouco mais. E é legal que a gente tem também eletivas de robótica dentro da escola. Olha que legal. Então, alunos fazendo lixeira eletrônica, robô... Tudo isso eles aprendem lá. Já imaginou? Que legal. Não, tem tudo isso que já. Incrível. Então, assim, vocês conseguem ver que a qualidade do ensino, então, já mudou muito por conta disso, né? Porque inserindo a tecnologia já conseguiu mudar muito, né? Evoluiu, Já evoluiu bastante. Mas assim, como vocês acham que está, assim... brevemente, né? É um assunto que a gente pode falar vários dias aqui até, mas como vocês acham que tá, assim, tá no caminho certo? Falta muita coisa? A gente conversou um pouquinho antes aqui, né? De começar também o episódio, falamos um pouco sobre quais os passos que vocês estão tomando também, né? Não só particularmente, mas como professoras, mas como o Estado também está tomando algumas decisões e algumas atitudes para incentivar isso e ajudar, né, nessa melhoria. Vocês sentem que está melhorando mesmo? Estamos indo para um caminho legal? Eu, particularmente, nós, né, mãe, acreditamos muito na educação e eu acho que esse é o caminho. Uhum. Só que tem um lado também que nem todos os professores estão preparados para dar essas disciplinas. Apesar da gente ter cursos disponibilizados na IFAP, né, que é o Centro de Formação do Estado de São Paulo, nem todos, né, conseguem fazer com a seriedade, nem todos têm as habilidades necessárias. Uhum. Então, ainda eu acho que falta esse preparo do professor, né, chamar o professor para formações presenciais ao invés dessas online. Só que o caminho eu acredito que é esse. A gente já vê que a gente está no início, mas eu acredito também. Eu acredito muito na educação e é isso mesmo que a Isa falou. Só que falta ainda a conscientização de alguns profissionais, né? Para que eles entendam a importância disso, na verdade. Então, quem não consegue se adequar e não está conseguindo dar aula, né? Porque antes ia lá, passava um negocinho, o aluno ficava sentado, copiava. Agora não, o professor tem que se reinventar. Nós temos muita documentação, porque a gente tem que falar, fazer um roteiro, falar o porquê daquilo, apresentar, ter as chamadas evidências, a gente tem que mostrar o impacto daquilo vai causar. Eu tenho que já imaginar um resultado esperado né? E depois dar esse impacto. O acompanhamento hoje é muito maior, né? Mas ainda, infelizmente, nós vemos esses profissionais que não estão preparados e não estão se preparando. Eu vejo que saí, né, como aposentada, voltei, estou aberta, né, Isa? Você não acha que eu fui uma pioneira? Porque a tecnologia para mim ainda, viu, pessoal? Não, mas eu falei assim que a mãe vai ganhar um prêmio de revelação do ano. Ai, que belezinha! Porque eu passei uns 13 anos dando aula, tendo que fazer prova. Ela escolhia o exercício, mas eu tinha que ir lá no computador e fazer. Esse ano ela tá belezinha, ela já tá com o Padlet dela cheio de evidência. Aprendeu o Canva lá, enche. Vocês viram que não dá nem pra ver mais, tanta foto que ela põe ali, né? Se virando, né? Se virando. Não, quer dizer, me preparando, é isso que eu falo. Eu estou lá, eu voltei, é porque eu gosto, é porque eu preciso. E pra fazer uma coisa bem feita. Pra fazer uma coisa bem feita e que dê resultados, porque eu amo aquilo que eu faço, eu preciso também, não voltei só por, né? Mas
Mas eu quero ver essa evolução na educação, justamente o que você falou. Isso. Ainda estamos longe, Matheus. Sim. Eu acredito ainda falta bastante no caminho. Então, estamos caminhando, né? Mas você vê, mas tem Márcia, muita gente você que critica. mesmo, que é uma pessoa que tinha dificuldade com a tecnologia e tudo, você mostra que não é porque o profissional não sabe mexer com isso que ele tem que abandonar. Você mostrou que, como você ama o que você faz, você vê a importância e acredita na educação, você correu atrás e conseguiu. Então, que sirva de exemplo, né, para outros profissionais que às vezes falam, mas eu não faço porque eu não sei, porque eu tenho dificuldade. Porque a gente vê que, na verdade, a maioria das resistências aí, muitas vezes é de pessoas que realmente não têm afinidade, vamos dizer assim, com a tecnologia, né? Então, às vezes tem um pouco de dificuldade, mas que sirva de exemplo, né? Você não tinha afinidade e foi atrás. Então, até a pandemia mesmo acabou trazendo isso pra gente, né? Sim, e eu fui até assim, quando iniciou a pandemia, eu saí da sala de aula e eu não vivenciei tudo, porque teve uns que não estavam preparados e tiveram que se preparar durante. Graças a Deus, gente, senão ela ia me matar. Viu? A minha mãe é professora e ela era assim, ó, não sabia mexer nem no WhatsApp direito. Ela aprendeu a mexer até no Drive, fazer vídeo, sabe? Esses dias ela tava me ensinando umas coisinhas lá. Isso daí é toda produção minha, viu? Ela me passou. Olha, então parabéns. Eu falo assim, até ganhei um diploma do Canva, porque eu fiz muita coisa dentro do Canva e hoje a minha aula que eu estava gravando. Olha que legal. Canva. Enfim, né? São várias plataformas maravilhosas que tem. E eu falo para os jovens, né? É estudar. A gente tem que ter o tempo. A vida hoje, ela tá corrida, mas tá para todos. Não é na minha profissão, não é na de vocês. Todo mundo. Né? Sim, são todas. Se você for bancário, se você for engenheiro, se você for arquiteto, professor, sei lá, balconista, enfim, você tem os seus afazeres em casa, você tem família, você não tem família, mas você tem sempre. Então, a gente tem que achar o nosso tempo. Tem que ter um comprometimento. Se eu tivesse que deixar aqui alguma coisa, vamos estar aberto ao novo. Eu não acreditava muito nisso, sabe? Eu falava assim, eu era muito tradicional. Uhum. E eu vi que não podemos ser. Em nenhuma área, em nenhum momento. Não que eu não buscasse aprender, não que eu não me capacitasse enquanto todo o meu período, né, dentro da educação e em outras coisas. Mas eu achava assim, não, assim, dessa forma deu certo, né? Pra que mudar tanto? Sim. Mas não é. Não é assim que acontece, porque o mundo... E a gente falava assim, cada 10 anos tá em mudança, não, cada 5, cada... Agora não, Os alunos são muito imediatistas, né? Se você não tiver resposta... Você tem que colocar, eu sempre falo, na aula você tem que ter umas 3 metodologias diferentes, usa um pouco ali um slide, coloca na lousa, dá pra eles fazerem um exercício. Se você ficar só no expositivo ou só numa lista... Nossa, eles cansam, eles perdem o foco. Você fica para trás. E a Dru até fez um comentário, nessa linha que a gente tá seguindo aqui, né? Que a tecnologia, principalmente depois da pandemia, né? Como nós falamos aqui, trouxe algumas coisas, acelerou, né? Um pouco esse processo da gente ter que se adaptar, né? Nós vemos aqui pelo escritório, por exemplo, totalmente nós precisamos assim nos adaptar muito rápido, né? Para atender os clientes de forma remota, fazer tudo à distância praticamente, né? Então, hoje a gente conseguiu, assim, já venceu isso, né? Estamos vencendo ainda. Tem muita plataforma disponível, tem bastante coisa que ajuda muito, mas no começo foi um belo desafio, né? Pra gente também, até conseguir adequar nisso. Mas no fim foi bom, porque a gente conseguiu contemplar, vamos dizer assim, mais clientes à distância, até fora do país hoje em dia. Se não fosse a pandemia, a gente estava parado na parte de tecnologia, porque os professores, acho que Deus falou nessa parte, né? Ó, agora vocês estão aí, todo mundo, vamos aprender tecnologia. Parou as aulas, porque ninguém conseguia, professor dá aula em 2, 3 escolas, né? Ninguém conseguia parar para aprender. Falou assim, não, agora todo mundo parou, fica em casa vamos aí, aprender. Agora tem que aprender. Pra começar na aula. A Dru perguntou aqui se vocês acham que a pandemia, o ensino à distância também... influenciaram para o desânimo, né, dos alunos do ensino médio e do ensino superior. Então, assim, os alunos estavam na época da pandemia, né, e aí de repente virar tudo para ensino à distância, o EAD. Isso desanimou o pessoal, mais no ensino médio, mais na graduação.
O que vocês acham que... Na minha visão, de uma modo geral, eles tiveram, assim, ficaram mais... assustados e mais apáticos. Eu acho que é muito dificuldade de acesso também. Muitos alunos não tinham conexão com a internet. No entanto que o governo disponibilizou chip, mas às vezes o celular não era adequado. Então eles tentavam assistir a aula, não conseguiam, né? E até adequar tudo, né? Até tudo virar um sistema. Toda Demorou, notícia, né? Um monte de notícia ruim, então afetou também o psicológico de muitos alunos. Muitos perderam pessoas, que também acabou abalando. Né, então eu acho que o emocional até hoje a gente ainda está tendo sequelas. Até hoje nós temos muito alunos com problemas emocionais mais assim acentuados do que antes, né, Bela? Também com vícios também da pandemia, né? Porque muitos alunos não estudavam, acabaram passando. Então hoje eles acham que é assim também. Que é fácil assim. Né? Que não vai precisar estudar. Agora o nosso... Dorme até mais tarde, chega atrasado, aí vira aquele... Foi um monte de reflexo, N problemas que a pandemia gerou, positivas e bastante negativas, né? E em si, todo esse tempo, né, de aulas online, eles também ficaram um pouco que defasados, né, Isa? Porque eles não conseguiam, eles não tinham costume, não tinham acesso muitas vezes, então eles ficaram defasados. E agora que a gente está conseguindo alinhar alguma coisa. Mas o ano ainda eles falaram em questão de 8 anos para alinhar todo essa perca desses períodos. Como que foi algo impactante, né? Foi Mas até eu estava conversando antes com o Matheus, até na universidade teve que reformular a grade, porque muitos alunos da engenharia, né, eles já tinham cálculo diferencial integral já no primeiro ano. Então teve que colocar fundamentos da matemática nas engenharias, não só na engenharia civil, mas agronômica, né, a arquitetura. Então eu dava aula... puxar um pouco para trás para ele poder conseguir acompanhar. Para poder acompanhar, porque a base ficou faltando. Nossa, eu imagino, porque na minha época, ao vivo, já era algo que gerava várias dúvidas e a gente precisava ter aquele contato com o professor, né, conversar e tudo mais. Imagina a distância, como seria algo muito difícil. Dificuldade em operações. Mas você imagina, ele já tem dificuldade. Sai do primeiro ano, tiveram o período da pandemia e foram para a universidade. O primeiro ano de universidade. Então, eles não estavam preparados. Já não estão, né? Hoje em dia já estavam um vácuo no meio aí, né? Que é essa hora que é importante, né? Do primeiro grau, que nem a gente trabalha funções, né? Para calcular ali custo mínimo, produção máxima. Então, a gente vai trabalhar com essa parte de funções. Eles não conseguiam colocar o valor ali na variável para poder calcular o valor daquela função. Não conseguia fazer as operações, sabe? Regrinhas. Parece que teve um bloqueio, sabe? Tudo que eles aprenderam novo, porque isso aí é de fundamental. Sim. Mas teve essa defasagem. Então, desde as universidades particulares quanto públicas, já teve que repensar na grade para poder reformular essa grade para trazer uma revisão para esses estudantes, senão eles não iam conseguir. Né? Então a gente tem que ver também. Isso é algo que eles vão ter que levar por um tempo, né? Porque aí vem os alunos que estão se formando agora, que também pegaram um tempo da pandemia. Porque você não pode desconsiderar, né? Porque cada aluno tem o seu ritmo, né? Além do ritmo de aprendizagem, a gente tem que considerar também essa falha aí que teve, essa lacuna. Essa lacuna. Legal. Mais alguma pergunta? Não, né? Só o comentário do Arthur, que ele é da época da Barça. Ai, nós também, Nós também, isso Arthur. Ajuda. Eu não queria te falar, mas já que você comentou. Mas era legal, era um desafio, evento, né? Era um a gente se preparava para tudo isso, tinha um horário que a gente ia até a biblioteca e usava a Barça. Nossa, ia pra achar, era tipo um dia inteiro, né? Pra você achar o que você queria ali. E quando achava, né? Hoje um livro guia para poder achar a Barça, tá exatamente. Viu, Matheus? Você falar isso para as crianças a de hoje, escolha nem sua sabe da o que é herança, Barça. que é a estante com todos os livros, Sim, Trópico, Barça, essa né? foi a principal Que da escolha. Do Matheus, você sabe, né? Não, mas obrigada. Essa eu já tinha avisado, hein? Essa não veio, não. Aqui a gente falou bastante do fundamental, né, das eletivas.
Mas nas escolas também a gente tem bastante profissionais da faculdade, coordenadores de curso, alunos, que estão indo até a escola fazer a divulgação dos cursos também, que já prepara esses alunos para a escolha ali. Alunos já mais avançados. Médio, né? Do ensino médio? Não, alunos da faculdade. Eles não, vêm falou voltados para os alunos do ensino médio. Tá. É que nem no caso da Márcia já é um pouco antes, né? O ensino fundamental. São os mais novos. Então tem esse acompanhamento. As eletivas tem também no médio, mas daí a gente tem um preparo ainda mais forte, né? Já uma continuidade, né? Isso. Daí a gente já acrescenta esses profissionais, a gente convida eles toda semana, né? A escola onde eu trabalho, vem profissionais, alunos, porque agora também eles estão tendo um projeto de extensão. Então eles levam lá, que nem esses dias eles levaram maquete, aí eles apresentam para os alunos. Então fica tudo mais próximo. Daí tem as visitas também às universidades. No final do ano a gente faz feira das profissões, aí a gente convida 7 faculdades, universidades, né? E vão até a escola fazer a exposição. Então tudo isso já vai proporcionando o estudante para chegar no. Já vai preparando eles, né, para essa escolha final, vamos dizer assim, né? Isso é muito interessante. Nossa, eu acho que ele vai mais preparado, né? Com certeza. E faz toda a diferença, né? Porque, olha, uma judiação. Na minha época mesmo, eu lembro, quando nós começamos o curso de arquitetura, tinha uma média de uns 92 alunos na nossa turma. Nós formamos em menos de 20. Então, assim, olha quantos alunos que vieram com uma expectativa e no decorrer eles viram que não era aquilo. Mas, assim, pessoas que desistiram no 3º ano, sabe? Que você fala, nossa, judiação, perdeu 3 anos e não se formou, né? Porque chega num ponto que você tem que escolher, né? É isso mesmo, não é? De repente não tem nada a ver. Aí a pessoa acaba desistindo. Então, você vê, a pessoa acaba meio que perdendo tempo, né? Então, esse papel da escola, eu acho, assim, fantástico, porque faz com que a pessoa claro, pode acontecer, mas é bem mais difícil acontecer algo nesse sentido, né, da pessoa perder, tipo, 2, 3 anos numa faculdade, porque ela já vai meio que sendo direcionada no caminho. Isso é muito importante, né? Além de toda essa apresentação, esse desenvolvimento com as habilidades, né, para que ele não fique com dificuldade, porque eu conheci, que nem você falou, tinha 92, na minha sala tinha 108 alunos. A gente terminou também com uns 20 ali, mas que outros, eles pararam por dificuldade ali na hora de fazer os cálculos, né? Não conseguia, às vezes, colocar na calculadora, que nem eu ia lá, já colocava a conta inteira. Eles iam parte por parte, sabe? Aquele monte de casa decimal ali, que não conseguia fazer o processo. De repente, né? Já não era a área que ele já não se encontrou, né? Não tinha essa afinidade, ou não foi desenvolvida a habilidade adequadamente para esse aluno, nas séries que eram de cada qual habilidade, né? E essas eletivas, por exemplo, já faz com que o aluno já vê mais ou menos o que ele vai... Eu acredito que ele não precisa cursar, de repente, 1 ano, 2 anos de faculdade para daí se encontrar, né? Eu acho que pelo menos ele já consegue ver a afinidade. Nem que ele não resolva, por exemplo, a profissão, por exemplo. O que nós participamos da Márcia, né? Arquitetando Sonhos. Às vezes ele não sabe se ele quer ser arquiteto ou engenheiro, mas ele sabe que é naquela área. Então ele já vai filtrando, né? Já vai eliminando outras e seguindo naquele caminho, né? Dessa disciplina durante as aulas, a gente já vai vendo também. De repente nem é engenharia, nem é arquitetura, mas é economia, porque ele tem afinidade com os números. Exatamente. Certo? Às vezes, né, dentro de uma outra... Sei lá, pode ser até um biólogo, um geólogo, porque precisa, né, de cálculos de área, disso e daquilo, mas que, né, e a gente vai vendo... Acaba virando um filtro mesmo, né, um filtro muito grande. Isa, e era bom você falar que hoje tem tanto incentivo, ainda não chegamos ainda ao nosso objetivo, que é atingir a todos, ou um grande grupo de alunos que tem esse foco, essa autogestão, essa responsabilidade, né, de saber que eles estão na escola e por que vieram, né, eu sempre falo. Mas a gente tem muitos incentivos, que nem ela falou, do feirão, das faculdades, das faculdades. As faculdades que oferecem bolsa para os alunos em destaque. Olha, isso certo? É muito incrível. A questão do a Enem. USP também, que agora tem o Vem para a USP,
Eles fazem uma prova, o aluno que passa, eles disponibilizam aulas para eles fazerem revisão. Aí tem uma segunda fase que eles dão visita para a faculdade, não tem isenção da taxa. Agora também a gente está, né, cogitando de ter um provão aí no final do ano paulista, né, que vai substituir o Saresp, que vai dar oportunidade para o aluno acumular uma pontuação para entrar nas universidades. Porque hoje, para esse aluno entrar, é através de vestibular ou Enem, né? E agora, o aluno da escola pública, para incentivar ele a estudar, vai estar aplicando essa prova no final do ano. Então, ele já vai poder sair do ensino médio já com uma pontuação para poder ingressar nas universidades. Isso pode... vai juntar com a nota do Enem, por exemplo, e ele pode... Vai ser paralelo ao Enem. Tanto ele pode usar a nota do Enem quanto essa nota. Ainda foi divulgado, mas não veio nada por escrito, né? Mas a gente espera que dê certo. Mas já está em estudo essa ideia. Que legal. Nossa, ajudaria muito, né? Isso é legal deixar exposto, né, para os jovens aí que estão que acompanha aí, né? Nessa fase, né, de escolha, que é muito importante, né? O Enem, ou independente do que ele escolha, né, de qual vai ser a escolha dele, não precisa ser a engenharia, a arquitetura, não, né, a matemática ou qualquer, né, coisa, mas qualquer que eles façam mesmo, né, para poder se com esses incentivos, né, que estão vindo aí do governo, das faculdades e tudo mais, né, que façam e não desistam, né, que continuem com nessa linha, porque é gratificante e tá ficando um pouco mais fácil, vamos dizer assim, né, o acesso. Para eles, porque é tão difícil, né? A gente fala, eu preciso estudar para passar, mas eles não conseguiam ver. Agora, pelo menos ali, né, dentro da escola mesmo vai ter uma prova, então eles já vão se preparando. E essa prova final, na verdade, eles têm 3 provas antes, tipo um simulado, né? Então, a cada final de bimestre, eles têm uma provinha. Então, já vai preparando, porque, né? Nossa, é uma luta, né? Pra eles fazerem prova. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eles não ligam muito. Mas agora eles vão ter... Eles vão conseguir entender o porquê, né? Eu não sei, tem muitos pós e contras, sabe? Aqui no estado de São Paulo, o nosso governador, não estou falando questão política, não. Ele está muito preocupado, né? O nosso secretário da Educação, em conteúdo, em aprendizado mesmo, né, em capacitar os nossos alunos para o conhecimento. E tem muitos pós e contras, que se vocês falarem, tem gente que é contra, mas eu sou muito a favor, porque a escola, ela é global. Nós temos que desenvolver os jovens, né, protagonistas, autônomos e solidários. Mas nós precisamos do conhecimento acadêmico, que estava um pouco, não que nunca deixou de ter na escola, mas que estava muito... distante, né? Não estava tão em foco como agora, né? Exatamente. O acompanhamento aumentou. A gente tem que então, resultado. Tem que ter resultado. Para preparar mesmo. Por quê, gente? O que está acontecendo? O Brasil, nós estamos perdendo os grandes profissionais, né? Com conhecimento. Então, vocês mesmos devem ser aí deve ver bem isso. Às vezes você precisa de que seja um técnico, né? Na construção civil, um bom pintor, um bom profissional. O que acontece? Tem muitos que não servem nem para ser o pedreiro lá, o principal, o mestre, porque não sabe fazer um cálculo. Vocês encontram esses problemas ou não? Sim, muito. Muito, bastante. né? Muito. Com as habilidades, com conhecimento. Então, não importa se eu vou para a universidade, ou se eu vou ser um comerciante, ou se eu vou ser um profissional, né? Que não preciso da formação acadêmica, né? Total. Mas que eu preciso do meu conhecimento para minha sobrevivência. Com certeza. Para mim ter o meu trabalho. Então, eu acho que vai ser... tá muito bom isso daí. Não esquecendo, né, dessas competências emocionais que nós precisamos hoje, está muito ligada a tudo, né? Sim. A gente vê a parte, né, do aluno como um todo, mas que o acadêmico, ele é o foco principal da nossa escola, e eu acho que tem que ser. Com claro certeza. Que é tudo global, né? Solidário, competente, né? Protagonista, né? Ele precisa ter essas ações
aí sim a gente vai ter uma escola de verdade, penso eu, quando a gente atingir. A gente está buscando. Tá no caminho, né? Já vem dos comentários aqui mesmo. A Fabiana Oliveira, obrigado aí, só disse pela participação, tá, Fabiana? Só feras nessa mesa. O Gabriel Leone também falou, 4 excelentes profissionais em um único ambiente. Sou fã de vocês. Obrigada. Obrigado pela participação aí, pessoal. E realmente pra gente é um prazer mesmo. Já estamos falando aqui desde o início, né? Em recebê-las, assim, é uma conversa tão interessante, mesmo. Isso, né? É um assunto muito Traz legal, detalhes né? aí que o pessoal não conhece. Isso, que agrega, né, de uma forma ou outra, e assim, o profissionalismo dessas duas aqui estão, eu me deixo até, Gabriel, como você comentou aí, eu me deixo até bem para trás, viu, das duas aqui, no comparativo aí, mas é isso aí, tá? Excelente o assunto. Bom, pessoal, acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa, comentário? Contribuir? Eu acho que a gente gostaria de agradecer, né, o convite, a acreditar, né, que a gente poderia vir contribuir para esse podcast maravilhoso. Com certeza. Poder compartilhar um pouquinho de como está a educação, né, muito como bom. Tá o percurso aí dos nossos estudantes. Fiquei bem feliz, viu? Porque eu não tinha noção de como tava, né? A gente nossa fez uma apanhada época já geral, passou né, um pouco, porque, né? assim, fomos migrando para muitos pedacinhos, né? Fomos fazendo um apanhado, mas tem muita coisa boa, assim, e espero ver mais ainda. Só agradecer, Matheus, Flávia, muito será obrigado. Um prazer Sempre, quando tá? Sempre será uma contribuição, a hora que vocês quiserem participar com a gente, vai ser um prazer enorme, tá? A gente não tinha falado ainda, mas muitas pessoas, a grande maioria já conhece, né? Sabe que a gente, eu sou sobrinho da Márcia, sou primo da Isabela, né? A Flávia também conhece desde de pequena. Crescemos, né? juntos. Então, assim, e pra gente vai ser, claro que um prazer, não por por ser família, nem por nada, mas é por essa contribuição mesmo, né? Por essa, a gente busca muito pela isso, carreira pela delas, carreira de né? vocês, Pelo né? profissional que vocês são. Muito Isso, importante pra gente, viu? Pelo respeito e pelo carinho que a gente tem também, né? Não só pro profissional, não só pessoal, mas profissional também, tá? Obrigada. Então, muito obrigado a vocês por terem aceito o Deixa eu convite. só né? ler o comentário da minha mãe, senão ela fica chateada comigo. Ela colocou aqui, parabéns, ótimas colocações sobre a importância da educação. Minha mãe também é professora, viu, gente? Ela amou, com certeza, hoje. Que ela adora isso, né? Então, a Dru também colocou parabéns, o Alan também. A gente agradece, pessoal, todo mundo que esteve com a gente hoje, né? Eu falo em nome do nosso escritório, foi um prazer receber vocês aqui. As portas vão estar sempre abertas, é sempre bom, né, contribuir com profissionais que nos ajudam a crescer também. Pra gente foi um aprendizado e eu acho tão importante a gente levar esse tipo de conteúdo pro pessoal. Muitas pessoas não conhecem, não sabem como está o desenvolvimento de tudo isso, então é sempre bom, né, a gente levar esse conteúdo. E para os jovens também, né? Principalmente. Que são o futuro aí, né? Os que vão vir. E para os jovens também, eu acho que a gente podia deixar um recadinho para eles, não só quem vai seguir a nossa área, mas para aqueles que estão se preparando para as futuras profissões. Um conselho que eu daria é nunca desista dos seus sonhos, por mais que eles pareçam algo distante. Não tem nada no mundo que, se você levar a sério, ter foco, disciplina e determinação, você não consiga. Nunca permita que ninguém diga que você não vai conseguir, porque se você quiser, você vai conseguir. Exatamente. Eu concordo com a Flávia, e para os alunos e para aqueles que também não, né, que estão aí. É isso aí, a gente ter foco, a gente sonhar e acreditar que a gente consegue. E principal, fazer o melhor dentro do que eu escolher. Exatamente. Se eu fizer o melhor na minha profissão, eu vou ser reconhecido. E vou fazer com prazer e não vai ser pesado. Eu passei por 33 anos, já estou com 36 anos de educação. Não é um fardo.
eu saio alegre e volto alegre para minha casa. Você amar o que você faz, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Às vezes na vida, né, pessoal, a gente tem alguns probleminhas tal, que não deixa influenciar na sua profissão. Ou seja, faça o melhor que você puder. Como que aí, né? Faça o melhor até que você não consiga fazer o melhor ainda. Exatamente. Com o que você tem, né? Com o que você tem, até que você consiga fazer melhor ainda. É isso. E para os alunos que vão voltar aí das férias daqui uns dias, né? Acho que mais daqui uma semana. Dia 25 nós estamos com os alunos. Dia 24 voltamos para um replanejamento. Esses alunos que já assistam aqui já voltem focados, hein? Porque essas duas são bravas, eu conheço bem, elas são bravas. Hein? E aproveite, né? É tão bom quando a gente tem um profissional que gosta do que faz, que ensina por amor, né? É tão bom, a gente tem que saber valorizar isso também. E eles sentem, né? Eles sentem. Eu falo sempre. Quando assim, eu tenho uma gaveta de medalhazinhas, né? Eu falo, eu trabalhei exatamente 29 anos. Eu falo de 33 porque entre idas e voltas, no início da carreira a gente substitui, né? Mas completo são 29 anos e 8 meses. De 29 anos eu fui nome de turma há 27 anos. Então quando você é nome de turma, é porque você é reconhecida. Eu fiquei muito... Quando eu terminei, o maior choro meu foi por isso. Por eu ter feito uma história dentro do possível, né? Que já ainda era aquela coisa, mas assim, né? E fazer a diferença na vida de alguém, né? Faça a diferença, porque hoje eu sou uma professora mais velha, tem os jovens que são mais assim, né? Não, mas a gente nunca pode esquecer que independente da profissão, quem forma as profissões são os professores. A gente tem que sempre ser muito grato, assim, desde o professor que te ensinou a ler lá atrás, até o que te formou lá na faculdade. Eu tenho uma gratidão muito grande, porque a gente vê que cada processo foi importante para chegar lá em cima, né, no final, né? Sim. Então é isso, gente. É isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite a todos aí. Obrigado pela participação do pessoal que estava ao vivo no Instagram. Na sexta-feira sai na íntegra no YouTube. Isso, né? Quem perdeu, não conseguiu assistir tudo, né? Ou assistir um pedaço, ou quer assistir de novo, nós vamos colocar tudo na íntegra na sexta-feira no nosso canal. Aí a gente coloca para vocês o link lá no Instagram. Isso, também vamos divulgar o Instagram das professoras aqui, pra gente não deixar a vida delas um pouco mais bagunçada. Gente, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Tchau, gente, obrigada. Tchau.